Olá! O nosso trabalho vai falar sobre a energia solar e ele está dividido da seguinte forma. Nós vamos abordar brevemente o uso da energia solar no âmbito global e nacional. Em seguida, nós vamos falar sobre o uso da energia heliotérmica para aquecimento de água em instalações hidráulicas e na produção de vapor para a geração de energia elétrica. Na parte de geração fotovoltaica, nós vamos falar do início, o princípio de funcionamento e novas tecnologias, como a célula solar de filme fino e a perovskita. O trabalho vai concluir falando dos desafios da implantação, custo de armazenamento da energia em sistemas off-grid, como as baterias, por exemplo, e de algumas iniciativas existentes. Tá ok? Vamos nessa? A distribuição de energia solar no mundo vem crescendo bastante como consequência da preocupação dos impactos ambientais. A radiação solar no mundo apresenta altos valores principalmente para o continente asiático e para o continente africano. O uso de energia solar poderá chegar a 30% em 2022 em países com maior capacidade instalada de geração, como a China, a Alemanha e os Estados Unidos, correspondendo até 25,8% da produção global. A China tem o maior potencial de geração de energia solar instalada, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Olhando para o cenário nacional, nós temos que a empresa de pesquisa energética publicou em 2021 um documento chamado Balanço Energético Nacional, o BEM. Esse documento ele faz um mapeamento da oferta energética no Brasil, abrangendo a extração de recursos energéticos, sua conversão e o uso da energia. Gente, trata-se de um relatório abrangente que mostra a distribuição da oferta de energia, classificando essa energia entre não renovável e renovável, sendo que a energia solar fica dentro da classe outras renováveis, que acaba contribuindo aí com parte de 8,7% na oferta interna de energia. Embora a produção de energia solar tenha uma pequena participação na oferta de energia como um todo, o que chama a atenção ao analisarmos os números é que existe uma forte tendência de crescimento de sua participação quando comparado com a oferta no ano anterior. Outra coisa interessante que o estudo aponta é que o Brasil está em uma posição privilegiada para a produção de energia solar devido a uma alta incidência de radiação solar em nosso território. Eu vou falar um pouco sobre como funciona a energia solar e também sobre a origem das tecnologias que utilizam a energia solar nos dias de hoje. O Sol é uma fonte de energia pura. Ele alimenta praticamente todos os seres vivos que vivem na Terra. E ele é responsável por quase todos os fenômenos que acontecem, através da fotossíntese, e essa energia pode ser transmitida para outros seres vivos. O ser humano sempre se beneficiou do Sol. Existem relatos de até 700 anos a.C. do uso da energia solar pelo homem, através de lupas de vidro para acenderem fogueiras. De forma geral, necessitamos de uma fonte de energia para aquecer um fluido, um líquido, seja ela elétrica ou de material a combustão. Mas no nosso caso, pegamos a matriz primária, utilizando de equipamentos e tecnologia, e conseguimos aplicar essa radiação direta no fluido. As primeiras experiências que se tem datada desse sentido foi em 1767, um suíço chamado Horace de Saussure, mas que foi aperfeiçoada por um americano, William Bailey, que até patenteou esse equipamento e é muito parecido com o que utilizamos hoje. No Brasil, essa tecnologia chegou por volta da década de 70, de uma demanda de uma crise de petróleo que existia na época. Sobre o sistema, ele funciona da seguinte forma, com os seguintes componentes. Temos os coletores, temos o dispositivo de acumulação térmica, o boiler, dependendo da temperatura, vamos encontrar outros nomes. Tanque de armazenamento de água. Fonte de energia complementar. Por que complementar? Porque o sistema em si não é autônomo, ele depende de uma complementação, já que ele tem essa variável de incidência solar e também o que não disponibilizamos na parte da noite. Temos estruturas tubulares e automação. Voltando aqui para cada componente, os coletores solares temos dois tipos, os coletores planos e o de concentração. Mas como ocorre o aquecimento desse fluido dentro do coletor? Bom, basicamente temos uma placa de vidro na parte superior,
onde recebe a radiação. Essa placa é de cor escura opaca, a maior parte é absorvida, a menor parte é refletida, e dentro dessa placa, como o material é construído de um bom material de condução de calor, formando uma espécie de uma estufa dentro da estrutura, transmitindo essa temperatura para o líquido. Líquido esse que vai para um reservatório. Sim, necessitamos de um reservatório porque existe uma defasagem no momento do aquecimento da água e no período de consumo. Então é necessário que se acumule essa água, se aloje, para que não haja troca com o ambiente ou menos perca possível. Existem dois tipos de reservatório. Reservatório pressurizado, que é o nosso caso, e reservatório aberto. Esse reservatório é revestido de um material isolante térmico para que não haja essa troca com o ambiente. Por sua vez, esses reservatórios são interligados por tubulações e distribuem o fluido para onde há demanda. Essas tubulações são revestidas com material isolante também, isolante térmico, para que não haja maior perda de calor e troca com o ambiente. E, por sua vez, não muito menos importante, temos a parte de automação. É toda a parte de componentes elétricos, eletromecânicos, motor-bomba que fazem toda essa funcionalidade do sistema rodar. Energia heliotérmica, também conhecida como solar térmica ou termosolar, que é uma das formas de gerar energia através do Sol. Para gerar energia, as usinas termosolares focam na concentração da radiação solar. Em 1866, Augustin Mouchot, um professor e inventor francês, preocupado com o uso do carvão em seu país, decidiu realizar alguns experimentos que envolviam cozinhar alimentos com a energia solar. Então, ele demonstrou a capacidade de produzir vapor a partir de um caldeirão de vidro. Ele usou isso para alimentar um pequeno motor a vapor. Então, no mesmo ano, em 1866, ele projetou com sucesso o primeiro coletor solar parabólico. Esse tipo de energia solar é chamada de heliotérmica ou termosolar. A heliotérmica consiste do processo do acúmulo do calor proveniente dos raios solares, e para que isso aconteça, são utilizados espelhos para refletir a luz solar e concentrá-la em um único ponto, onde há um receptor que aquece a água e gera vapor, alimentando uma turbina e um gerador. Existem 4 tipos principais de tecnologias termosolares, que são calhas parabólicas, torres centrais, coletores de Fresnel e discos parabólicos. Dentre elas, a tecnologia mais utilizada são as calhas parabólicas, com a maior parte da capacidade instalada no mundo. Funciona a partir de seus painéis que refletem a luz do Sol e as concentram em um único ponto. O calor acumulado é usado para aquecer um fluido, geralmente um sal líquido, que passará em um sistema fechado que vai aquecer a água em uma outra tubulação. O vapor da água irá movimentar as turbinas, acionando o gerador que produzirá a energia. Uma das grandes características das usinas heliotérmicas é quando seu fluido aquecido sobra. Ele pode ser armazenado e utilizado mais tarde. Agora, quando falamos de conversão de energia solar para energia elétrica, temos o primeiro registro com Alexander Edmond, que observou o efeito fotovoltaico. Ele viu que uma tensão ou corrente elétrica é criada quando vários materiais são expostos à luz do Sol, um fenômeno químico e físico. Quando a luz é absorvida, provoca uma excitação de um elétron para o estado de energia mais alto. Uma tensão ou potencial elétrico é criada pela separação das cargas. Albert Einstein foi o primeiro a explicar o efeito fotoelétrico, em 1905. Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física. Em 1954, 3 cientistas do Laboratório Bell, Chapin, Fuller e Pearson, demonstraram a primeira célula solar baseada em silício, que eram bem parecidas com as tecnologias de hoje. Porém, as células solares de silício iniciais produzidas pelo trio eram apenas 6% eficientes. Na época, o New York Times proclamou que a descoberta era o início de uma nova era,
levando eventualmente à realização de aproveitar a energia quase ilimitada do Sol para o uso da civilização. Células orgânicas. As células solares orgânicas consistem em filmes finos de semicondutores orgânicos. Essa tecnologia também é chamada de OPV. Uma ideia bastante revolucionária e extremamente vantajosa, e tem uma eficiência de conversão de cerca de 10 a 18%. Essa célula precisa de 20 vezes menos de energia do que painéis comuns. É considerada como a terceira geração das células solares. As células solares orgânicas têm despertado bastante interesses com suas camadas semicondutoras, devido às suas propriedades de absorção, flexibilidade mecânica, baixo peso molecular, compatibilidade com diversos substratos, solubilidade em vários solventes, além de serem de baixo custo e facilidade de processamento. Não depende de alta temperatura de processamento, ao se comparar à produção tradicional feita de silício. As células solares promovem uma redução no impacto ambiental, devido ao maior número de ligações pendentes e defeitos nas cadeias poliméricas. É conveniente o aparecimento de estados localizados de defeitos, apesar dos problemas de ineficiência e estabilidade desse tipo de célula. A promessa de baixo custo de produção e maior eficiência tornaram-se um campo de investigação promissor. Uma outra coisa que a gente estudou é que tem uma estrutura cristalina chamada perovskita. Tá? Ela foi descoberta em 1839 por um mineralogista alemão, Gustav Rose, e ele fez essa descoberta lá no Montes Urais, na Rússia, que basicamente é o titanato de cálcio. O pessoal está estudando esse tipo de material porque ele apresenta um rendimento de até 28%, o que seria bastante. Isso acontece porque esse material tem uma alta capacidade de absorver energia solar e converter em energia elétrica. É algo novo, né, que precisa ser pesquisado, mas que está prometendo aí um bom avanço aí na área de produção de energia elétrica a partir de células solares. Ok, vamos falar de desafios. O primeiro grande desafio para a implantação da energia solar no Brasil é o alto custo, tanto das placas solares, do material como um todo, e também a gente tem que considerar os custos extras, como por exemplo a estrutura. Muitas residências, por exemplo, não têm uma estrutura adequada para suportar o peso das placas, e isso também é um desafio. Além disso, a tecnologia off-grid ainda é também inviável, as baterias têm um custo muito elevado para uma eficiência muito baixa, e no sistema on-grid, que é o mais utilizado atualmente, a gente teve recentemente o lançamento da Lei 14.300, de 2022. É como se o valor dessa energia fornecida, ela reduzisse. Então, se, por exemplo, antes você fornecia para a rede elétrica 1 e recebia como crédito na sua conta 1, agora o percentual que você recebe por essa energia é menor. Mesmo assim, com essa incidência, ainda existe uma vantagem aí no custo-benefício, porém diminuiu um pouquinho. Agora, sobre oportunidades, primeiro de tudo, a gente tem os avanços tecnológicos, então, conforme a tecnologia progride, as coisas se tornam mais acessíveis. Não entrando em detalhes, mas hoje a gente tem em desenvolvimento por uma empresa brasileira e 2 empresas privadas de fora, existe o desenvolvimento de uma bateria de nióbio e grafeno, e esses 2 elementos eles são abundantes no território brasileiro. Talvez esse desenvolvimento dessa bateria inicialmente é para veículos, mas talvez isso possa ser aplicado a outras áreas e é uma fonte potencial de energia. Temos como oportunidade a preocupação ambiental, então talvez por conta da percepção de que outras fontes de fornecimento de energia não são tão sustentáveis, é possível que o país em breve ajude os interessados a implantar essa tecnologia. Também existem
propostas interessantes, como por exemplo um projeto que é da empresa Insolar em parceria com a Shell, e eles estão implantando na comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, um projeto de aplicação, de implantação dessas placas, de forma a levar para a comunidade vantagens. Esse projeto, inclusive, está disponível a apresentação dele no YouTube, caso vocês tenham interesse, podem procurar o grupo também. Temos também as empresas que estão criando serviços de fornecimento de energia, que estão aí concorrendo diretamente com a principal concessionária, que é a Enel, e que agora dão a possibilidade da pessoa de contratar o serviço de energia solar sem necessariamente ter que comprar todo o aparelho ou ter que instalar. E também isso é uma forma aí de ver o avanço e as oportunidades de novas tecnologias. E aí, pessoal, foi isso aí que a gente deu uma estudadinha e um grande abraço aí para todo mundo.